o livro famoso sobre o suicídio. Os 4 tipos mais conhecidos, aliás, os 3 tipos mais conhecidos, e um 4º tipo, que é o culto fatalista, mas também é interessante para nós entendermos uma análise geral. Seriam esses 3 tipos mais um 4º tipo oculto. O egoísta, o motivo egoísta, o motivo altruísta, anômico e o fatalista. Depois eu vou utilizar na explicação essas teorias para a gente testar se são camisas de força ou se são teorias válidas ainda hoje. Agora eu começo a fazer um breve levantamento na Organização Mundial de Saúde e também no Ministério da Saúde, dados globais por continente e alguns dados por países, e depois a gente retoma as explicações com os dados sobre o Brasil. Aqui alguns países da África que tem, isso já são dados de 2018, os dados estão em inglês, eu fiz algumas traduções. Quem quiser comprovar, depois eu coloco isso no meu blog do professor Adalto, e no site da Organização Mundial de Saúde. É só vocês buscarem os dados. Aqui vocês vão observar, eu fiz um recorte por continentes, e os casos mais relacionados à África são de pobreza, miséria, violência sexual, violência doméstica, a questão do desemprego, da fome, enfim, são algumas explicações relacionadas à sociedade e à economia. Os fatores psicológicos, os fatores de doença de saúde pública também são comentados, mas sempre aquela velha retórica, eu sempre utilizo a retórica dos motivos, da dificuldade de interpretar países que estão em guerra ou países que estão em luta, às vezes luta de muito tempo entre etnias. Isso provoca migrações, grande evasão, principalmente de jovens, e um sofrimento de um contingente muito grande de população infantil e também de idosos. Eu peguei 3 exemplos que são muito emblemáticos: Lesoto, Guiné Equatorial e Costa do Marfim. Coincidência desses fatores. E é bom explicar logo de cara que a gente não deve utilizar nem acreditar que um só fator possa ser o fator desencadeante ou um fator de explicação. Eu acredito que depois a gente vai chegar lá em algumas interpretações, que é uma conjugação de fatores, e dentre esses fatores a gente pode observar alguns fatores que levam ao risco. Mas seria errado afirmar que uma ou outra causa seria o desencadeante. Não, eu acho que seria uma multi-interpretação de fatores, assim como o Durkheim fez lá no século XIX. Aqui o que nós temos em coincidência: baixo IDH, baixo índice de desenvolvimento econômico, a questão da violência psicológica, violência infantil, violência doméstica, casos de guerra e de conflitos, e também questões religiosas que a gente retoma depois. Depois a gente muda um pouco para as Américas, aí onde a gente encontra o Brasil, e o Brasil não é um dos piores casos de suicídio, mas a gente vai depois olhar os dados só do Brasil, e a gente analisa esses dados e mostra estatisticamente o crescimento em 2 grupos, 2 segmentos dessa sociedade. Os casos mais emblemáticos do continente americano são os países mais pobres: Guiana, Suriname, e um caso que foge à regra da pobreza. Por isso que a gente não deve utilizar apenas um indicador. No caso do Uruguai, o índice de desenvolvimento humano é alto, ele não passa por problemas de guerra ou de conflito, a população é uma população pequena, são cerca de 3 milhões de habitantes, só que tem alguns fatores aí. Depois a gente analisa esses fatores. Aí eu peguei a Índia, Sri Lanka e Tailândia, que é um outro tipo de explicação, que você envolve questões culturais, envolve questões religiosas, também questões de violência, em alguns casos questões de pobreza, mas foge também aquela explicação antiga de um determinante. Será que é o determinante econômico? Será que é o determinante de violências, agressões, violência ou agressões psicológicas, físicas? Não, também são outros fatores. A gente pode observar, já o caso que aparece muito na Ásia, em todas as áreas da Ásia aparece muita questão ligada ao alcoolismo, em alguns casos a drogadição. Isso também é um fator que serve como explicação para desencadear o ato.
fatores de violência, e aí entra também questões religiosas. Depois a gente passa para a Europa, não a Europa ocidental, mas a Lituânia, a Rússia, a Bielorrússia, que são índices alarmantes, que ultrapassam 31,9 em cada 100 mil habitantes, então são índices altíssimos, e as explicações também são variadas. Entra a questão da criança e adolescente, e depois a gente pode explicar o papel das redes sociais com crianças e adolescentes que não têm maturidade para trabalhar com esse universo do ciberespaço que se abre. Questões também do fim da União Soviética, como isso desencadeou um certo tipo de anomia social, utilizando uma explicação lá que eu coloquei no começo, para depois eu utilizar para as explicações, um certo tipo de anomia social e outros casos de sociedades que são estruturadas, que têm um índice de desenvolvimento humano relativamente bons, mas que têm outros fatores. Aí entra o fator da violência, do encarceramento, que é a prisionização, que é além do encarceramento, entra a questão da drogadição e muito abuso de álcool. Aí eu coloquei alguns outros exemplos da Europa que a gente está acostumado a ver, a Europa Ocidental. Casos altíssimos como a Bélgica, que não deveria ter problemas econômicos ou sociais, mas é outro tipo de explicação. França também um alto índice, Suíça, Polônia, Portugal, e a gente pega uns países do Mediterrâneo que aparentemente grandes problemas com a Troika, depois a gente explica o que é isso, grandes problemas de dívida e problemas sociais, mas o índice de suicídio é baixíssimo, comparado ao Brasil. Depois a gente volta um pouquinho para o Oriente Médio, o Oriente Próximo, analisa o Iêmen, Sudão, o Catar e o Djibouti. São países interessantes porque têm uma ligação muito grande com o que o Durkheim chamaria de coercitividade. Coercitividade sobre as mulheres, coercitividade sobre os jovens e principalmente um fator religioso muito grande. Depois a gente passaria para a Coreia do Sul, Japão, que tem índices de desenvolvimento muito bons, mas os índices de suicídio são altos. Então você pega a Coreia do Sul, 26,9%, Japão, 18,5%. Aí entra outros fatores que podem desencadear a pressão sobre os jovens na escola e na universidade. Tem aumentado o número de atos em jovens que estão na universidade. A questão do abandono dos idosos e a ausência de políticas públicas para tratar dos idosos. A questão da acirrada competição profissional e a disputa do lugar ao sol no universo das profissões que são privilegiadas. Há uma forçação de barra, há pouco tempo, até saiu isso no jornal, que o governo do Japão estava negligenciando vagas em universidades para mulheres, reprovando essas mulheres, e isso é uma manipulação do sistema de informática para dar vaga a homens para terem o acesso à universidade mais fácil. Isso foi, felizmente, isso foi desmascarado, e isso também é uma forma muito grande de pressão social que causa uma coercitividade sobre o papel da mulher nessas sociedades. Não coloquei aqui, mas é um dado muito importante, falar da China, que o caso de mulheres é maior do que a média de homens. E o comum é a gente encontrar uma média superior de homens e não de mulheres no ato e também nas tentativas. Então é a dupla pressão sobre o campo feminino. Depois a gente vai a algumas explicações da Organização Mundial de Saúde, países subdesenvolvidos e pobres, onde há muita pressão social, altos índices de depressão é subjetiva, a gente tem que depois desdobrar isso, questões de agrotóxicos e pesticidas que agora começam a ser utilizados como explicação, tem estudos interessantes sobre o Brasil, depois a gente pode comentar um pouquinho mais, altos índices de alcoolismo e drogadição, crises, guerras e influência de religião. Depois, crescimento de taxas, há uma redução do número em termos globais, mas em termos de América, há um crescimento dessa taxa. A gente observa de 2000 para 2016, mais de 1% esse crescimento. O índice fica 9,8 casos
anotados, porque também há a subnotificação em cada 100 mil, no grupo de 100 mil habitantes. Depois, a redução dos índices globais. E agora a gente vai para o Brasil, mostrando que, segundo os dados do Ministério da Saúde, depois eu mostro a fonte para vocês pesquisarem, eu coloco lá no blog, que há sim uma evidência estatística do crescimento dessas taxas. Chegando a 2016, o número de homens a 10% e de mulheres a 3,1%. Os últimos dados de 2016 tabulados oferecem um número de 11.736 casos. As capitais, aí outra explicação interessante, as capitais onde há um alto índice e onde são políticas públicas necessárias que estão sendo implementadas. Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Teresina, Porto Alegre e Florianópolis. Se a gente pegar as explicações para cada caso, lembra aquela explicação de multifatores e uma constelação de explicações? Cada caso é um caso. Não dá para generalizar, já foram feitas tentativas de generalização de cidade para cidade, a gente consegue chegar a alguns casos, e também não dá para generalizar estado para estado, a gente consegue explicar alguns casos. Aqui a gente, olhando os estados e olhando o índice de desenvolvimento nesses estados, são estados pobres ou que estão passando por crises políticas, crises econômicas, sobretudo afetando a população indígena. Depois eu mostro os dados e isso estatisticamente também comprovado. Aumento também, graças às campanhas, graças à CVV, ao Setembro Amarelo, o aumento de demanda por atendimento e procura de orientação psicossocial. A gente olha as ligações de 2016, 1 milhão de ligações apenas. 2017, 2 milhões, e 2018 nós já ultrapassamos 2 milhões e meio, e se seguir essa métrica, a gente chega ao número de 3 milhões de ligações. Isso é muito importante, porque 90% dos casos, segundo o CVV, conseguem ser resolvidos, a gente consegue evitar o ato. Agora, a explicação aí é a retórica dos motivos. Por que eu coloquei retórica de motivos? Porque essas explicações são subjetivas e são boas para a gente pensar, e não para utilizar como uma régua e como uma métrica. Brasil, média de 5,6, alguns autores comentam 6,5. Em relação ao mundo, isso é um dado médio, um dado relativamente bom. Afeta mais idosos com 70 anos, 8,6 em cada 100 mil, jovens de 20 a 29 anos, e esse número vem crescendo, indígenas, a média 5,9, essa média vem crescendo em relação à população brasileira. Há uma grande concentração da idade de crianças e adolescentes ou jovens, de 10 a 19 anos, 45% do caso das populações indígenas do Brasil. Você pode explicar que é cultura? Pode ser explicado pela cultura, mas pode ser explicado também pela invasão e pelo massacre de populações indígenas que vem ocorrendo. Não entra na estatística o massacre de populações quilombolas, isso é um dado absurdo. Outro dado que também não entra, o dado de violência contra trabalhadores rurais, principalmente nos movimentos de ocupação de terras que estão lá abandonadas e que não estão cuidadas, ou de grileiros, isso é muito comum também, e entra na estatística da violência. Grileiros são pessoas, geralmente fazendeiros, que tomam terras devolutas ou terras do Estado, ocupam essas terras e expulsam os moradores tradicionais. E quem são esses moradores tradicionais? São populações indígenas, são populações quilombolas ou são populações de trabalhadores rurais. Depois, terceira causa maior entre jovens de 15 a 39 anos no Brasil, média de 30 casos por dia, idade de 15 a 29 anos, cresce mais em homens e mulheres em 8º lugar em mortalidade. A violência é o maior caso, dado novo, esse dado é de 2017, da nossa implementação do Sistema Único de Segurança, é o SUS para segurança, chega a quase 62 mil casos de mortes violentas no Brasil. Caso de violência por morte por acidente aumenta entre os jovens de 15 a 29 anos, com mais de 47 mil mortes por ano. E o caso de suicídio em terceiro lugar, os últimos dados, eu não coloquei ali, mas são dados de 2016 e os dados de 2017 ainda estão sendo tabulados. O que isso indica? Indica também que tem um outro fator. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente
violenta, principalmente sobre populações de jovens negros ou quase negros, de jovens nas cidades, nas grandes cidades. É um grande genocídio, a gente poderia escrever holocausto do nosso século XXI. A gente já começa ultrapassando guerras em vários cantos do mundo. Eu acho que é um dado que a gente tem que levar em consideração também nas explicações. Depois eu peguei os casos de envolvimento com agrotóxico, mais trabalhadores rurais e trabalhadores do campo e mais homens. Não coloquei os atos, isso fica para depois. Agora a gente chega em algumas explicações. E eu utilizei a palavra retórica dos atos e dos fatores. Não coloquei em ordem, porque seria leviano dizer que esse dado ou aquele dado, essa ou aquela explicação é de maior relevância. Todas são importantes para a gente tentar compreender o plano de fundo. Agressão psicológica, agressão física, bullying, crises econômicas, políticas, conflitos de família, desemprego, depressão, diminuição ou ausência de autocuidado, principalmente nas populações idosas, discriminação sexual ou por identidade de gênero, desamparo dos idosos, doenças crônicas, doenças incapacitantes ou com dor, drogadição, pensamentos negativos, perda de um ente querido, violência doméstica, violência sexual, violência psicológica. Esses são os dados da retórica oficial do Ministério da Saúde. Claro que a gente tem que colocar outros e outros dados. A gente vive uma sociedade hoje partida, polarizada, o ódio, não sei se vocês observam isso, sei que só eu que observo, o ódio crescendo nessa polarização, nessa falsa polarização política, casos de depressão, desemprego e desamparo, sobretudo de jovens e crianças que têm que ficar em casa com a babá eletrônica, com as redes sociais. E isso serve também para explicar alguns casos de depressão também infantil. Depois, a gente vai falar um pouquinho das retóricas de prevenção. Controle de armas, controle de agrotóxicos, redução de álcool e droga, conscientização, educação para a vida, assistência e prevenção, ou seja, políticas públicas efetivas, importância do profissional de psicologia e das novas formas de tratamento ou terapia, mais democracia, mais participação e demodiversidade. Depois a gente explica isso. Descolonização desse nosso pensamento sul-americano de pobre, coitadinho, vitimizado, campanhas de prevenção e mais reconhecimento do CVV. Eu coloco o número ali, todo mundo sabe, mas é sempre bom divulgar esse número. Eu acho que por aí fica a apresentação dos dados estatísticos. Eu vou passar para a minha colega, para ela explicar um pouquinho mais da visão psicológica e depois a gente retorna para as explicações mais sociológicas. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Vocês não? Vou tentar fazer uma manobra aqui para ligar o meu computador, ver se funciona. Ajuda. Muitos não me conhecem, né? Eu sou a professora Denise Mascarenhas. E como é que eu chego ao suicídio? Não por tentativa, não. Mas por trabalho na área da... Vê se você consegue. Vou pegar meu oratório. Da área da saúde mental. A minha primeira formação como enfermeira, e eu trabalhei 30 anos como enfermeira psiquiátrica em hospital psiquiátrico, na Colônia Juliano Moreira, durante 22 anos, e 9 anos eu trabalhei como enfermeira aqui no CAPS, na freguesia. Então, o nosso contato com o paciente que fala de suicídio começou aí. O curso de psicologia eu fiz mais tarde, quando eu já estava mais idosa, e... Espera que eu... E as belezas dos meus filhos. Gente, tem gente
Bom, então o curso de psicologia eu fiz mais tarde, fiz aqui, nesse campus. Então eu sou ex-aluna desse campus. E já era professora de Estácio quando eu comecei a estudar psicologia aqui. Então, em 2011, eu terminei o curso de psicologia aqui e ingressei. O suicídio discutido. Qual o viés do curso de enfermagem? Atender esse paciente quando ele chega no hospital depois de uma tentativa frustrada de suicídio. E o que engloba isso? Engloba um comportamento preconceituoso com o paciente que tenta suicídio. Isso também é jogado para o profissional da psicologia. Porque o que a gente tem sobre suicídio? O senso comum. Aquilo que a gente acredita. O suicida não pode ter, a pessoa não pode atentar contra a sua própria vida, porque a vida é um dom de Deus, se ele faz isso, ele está em pecado e dá para o inferno. Ele é um fraco, ele é um covarde, aí a gente tem um monte de adjetivos que a gente dá para esse sujeito. No entanto, diferente da enfermagem, que está tratando o paciente que chega ao hospital depois de 1, 2, 3, 4 tentativas de suicídio sem sucesso, a gente, como psicólogo, está ouvindo esse paciente, às vezes, antes da primeira tentativa. Às vezes ele está chegando no nosso consultório, ou no SPA, e diz assim, eu não quero mais viver. E você fica, e agora? Vou fazer o que com um negócio desse? Como assim não quer mais viver se nós não queremos morrer? Uma pessoa saudável, mentalmente, emocionalmente saudável, não quer morrer. Ela quer viver. Né? Tanto é que a gente tem medo de um monte de coisa que pode levar a gente à morte. Então, quando uma pessoa chega a pensar em suicídio, essa fala não pode ser menosprezada, diminuída. Então, mitos como, se quisesse se matar, não avisava. É falso. Mitos como, tentou uma vez, não conseguiu, não vai tentar mais. É falso. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou mostrar para vocês um panorama, mais ou menos, vou pular as partes que estavam mais ou menos parecidas com o professor Adalto, para a gente ser mais objetivo no que é que eu faço quando eu ouço que alguém quer se matar. Isso pode ser, inclusive, no seu consultório. Então, vamos usar alguns dados aqui, ó. Vou pular. Isso é importante o psicólogo entender. Maria Júlia Kovacs, que fala muito sobre morte, sobre suicídio, assim como Elizabeth Kubler-Ross também fala, de paciente terminal. Ela vai dizer que o suicídio é um ato complexo e que aquele motivo que levou a pessoa a tentar o suicídio naquele momento não é o motivo principal. A história do suicídio começa na infância e na adolescência. Então, alguém que chega ao suicídio, a pensar em suicídio, é alguém que psiquicamente está mais desestruturado, ou desestruturado há mais tempo. Não é 100% dos casos, porque a gente pode ter aí uma inserção durante a vida, por exemplo, do uso de drogas, que pode levar ao suicídio. Ou do aparecimento de um transtorno mental, como uma esquizofrenia ou uma depressão grave. Mas, de forma geral, isso é outra coisa, nem todo mundo que comete suicídio tem um transtorno mental, apesar de cerca de 90% dos casos de doença mental ou de suicídio estão ligados à depressão ou a transtornos do humor ou a esquizofrenia. Mas isso não é uma matemática, porque a gente não tem uma ciência matemática aqui. Então a gente pode ter pessoas que simplesmente, entre aspas, têm uma baixa autoestima e chega num determinado momento da vida e ela pensa, não dá mais para continuar, eu preciso morrer. Então, a gente, como psicólogo, vai ter que tratar isso olhando para a história de vida dessa pessoa. E não para a crítica do momento. Mas você tentou se matar porque o namorado desmanchou com você, isso é um motivo tolo. Então, essa é uma fala errônea. O namorado ir embora foi só um pretexto. Vamos ver o que tem mais aqui. Os dados epidemiológicos, é bom a gente saber isso. As tentativas de homens são mais graves. Então, o que a gente tem? Mulheres tentam o suicídio mais do que os homens. Então, o número de tentativas de suicídio é maior entre as mulheres, mas o número de óbito por suicídio é maior entre os homens, porque eles são mais objetivos, mais fatais. Então, o homem não vai, na maioria das vezes, ele não usa a carteirinha de diazepam. Ele dá um tiro no ouvido, ele se enforca, ele se joga em algum lugar. O enforcamento é a causa maior de suicídio entre os homens no Brasil, por exemplo.
Então, a gente tem a taxa de suicídio maior entre os homens nos países do mundo. A tentativa deles é maior, mais eficaz. Aqui no nosso país, no mundo, a morte por suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em alguns países. Isso é um dado muito grave, porque cada vez mais cedo está chegando. E aí está falando das pessoas que têm melancolia, eu vou pular isso, transtorno mental também. Olha, a história de violência física e sexual, o professor já falou o que acontece. O ranking absoluto que eu consegui pegar mais de 2017 coloca o Brasil em 8º lugar. Quando a gente faz uma conta, eles fazem uma conta de suicídios por ano. Então, o Brasil tem cerca de 12 mil suicídios por ano, está em 8º lugar no mundo. Mas e quando a gente chega para fazer o suicídio por 100 mil habitantes, a gente está lá em centésimo, 12º lugar. Parece bom, mas não é. Não é bom o número grande de suicídios entre jovens no país. E isso significa que é uma expectativa de vida muito ruim que esse jovem tem. E isso que a gente vai tratar. Vou pular isso aqui, eu só achei isso aqui interessante, tá? Entre os homens é a terceira maior causa de morte nessa idade, a primeira é agressão e a segunda é acidente de trânsito. E nas mulheres, ela é a 8ª maior causa de morte. Mas a primeira causa de morte no país é gravidez, parto e puerpério. Então, um país que ainda tem mulheres morrendo mais por gravidez do que por acidente de trânsito e agressão, é um país que a gente está num desespero. Né? Porque gravidez, parto e puerpério seriam um procedimento fisiológico normal, né? E as mulheres aqui no Brasil ainda morrem por esses motivos. É só uma estatística de mostrar o número de aumento por ano, de 2011 a 2015, a gente teve um aumento significativo aqui no Brasil. Os fatores de risco. Alguns já foram apresentados pelo professor, mas eu quero forçar vocês a pensarem no seguinte: tentativa anterior de suicídio com intenção de morrer. Então a pessoa chega no meu consultório, ou no SPA com vocês, ou no consultório de vocês, quando vocês estiverem, me diz isso. Eu já tentei o suicídio. E penso em morrer. A primeira pergunta que você vai fazer é: tentou o suicídio como? Então, uma coisa vocês têm que pensar. Independente da linha que vocês vão escolher para fazer os atendimentos, não tem uma linha melhor e uma linha pior, tem uma linha de tratamento. O suicídio deve ser falado. A gente não pode, enquanto profissional, botar pano quente para falar de suicídio, como se a gente tivesse ainda um preconceito, um temor, um tabu. Então, quando o paciente chega para mim e pergunta se você tentou suicídio, como? De que jeito? Cortei o pulso, tentei me enforcar, tomei remédio, enfim. Quantas vezes você fez isso? Como você pensa isso? Então, a pessoa precisa botar para fora, falar sobre o assunto. Lógico que o profissional tem que estar preparado para ouvir. Por isso que a gente tem que ter uma terapia por trás, né? A gente tem que estar preparado para ouvir o que um jovem está dizendo. Por exemplo, a automutilação não é uma forma de alguém querer aparecer saudável. Quem é que se corta para aparecer? Quem se corta para aparecer está bem? Não está bem. Então a gente não pode diminuir isso. Alguns atos suicidas começam na automutilação. Então alguém que começa a se cortar e a gente não dá muita atenção a isso. Bom, os fatores de risco, as transtornos mentais, uma tentativa premeditada e preparada, a pessoa perde tempo elaborando como vai morrer. Gente, isso é muito mórbido, né? Isso é muito doentio. Então ela para pensar nos detalhes de como ela vai fazer para morrer. Estou falando ela porque a grande maioria são as mulheres que aparecem no consultório, mas tem homens também. A disponibilidade dos meios para o suicídio. Então, se alguém pensa em se matar, a gente tem que se preocupar com o que está em volta dela. O que é que ela tem que pode facilitar isso? Com o que é que ela vive? Preocupação com o efeito do suicídio sobre os membros da família. Quem tenta o suicídio não quer acordar. Quando a pessoa elaborou o suicídio, tentou e ela abre o olho em um hospital, o primeiro sentimento que ela tem é de frustração.
Eu não planejei acordar. Eu não planejei ter que explicar isto para os meus familiares e amigos. E é aí que entra o psicólogo. Às vezes lá no hospital e às vezes no consultório. Porque esse paciente não planejou acordar a gente. A primeira hora, depois que o sujeito tenta o suicídio e é atendido, para o paciente, para a pessoa, é desesperadora. O que é que eu vou fazer para explicar o que é que eu fiz? Para a mãe, para o pai, para a mulher, para o marido, para filho, para amigo. Então a gente tem que estar com esse olhar empático para ouvir o que ele tiver que dizer. Como a gente conhece comunicação verbal e não verbal, a gente tem que ter cuidado com a nossa comunicação não verbal, porque é ela que é verdadeira. A verbal a gente pensa para falar, a verbal não. Então, cuidado quando a gente chega nesse paciente. Falou que quer se matar, você faz uma cara de, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Ele não vai falar mais. Você tem que ter esse entendimento. Ideação suicida verbalizada. Nem sempre o paciente fala assim, eu quero morrer. Eu vou me matar. Às vezes ele diz assim, a vida é muito ruim, a melhor coisa do mundo seria eu dormir e não acordar mais. Se eu pudesse desaparecer e ninguém mais me via. Ele não está dizendo eu quero me matar, mas ele está dizendo eu quero me matar. E assim, quem diz demais faz de menos, né? É mito. Então, se a pessoa fala, luz amarela tem que acender. Então, preparação de testamento e crise como luto, história familiar e suicídio, isso é importante. Não existe uma estatística que diga assim, é genético, mas a gente tem que se preocupar. E quando o paciente diz para mim, eu pensei em morrer, eu digo, alguém da sua família já se suicidou ou tentou suicídio? Isso é um dado importante para a gente trabalhar, porque tem histórias da família inteira de suicídio. Aí vem as mudanças de saúde e tal. Fatores de proteção, a primeira coisa, autoestima elevada. Então, se esse paciente chegou no consultório com autoestima lá embaixo, eu, como psicólogo, vou fazer o quê? Trabalhar esse sujeito para aumentar a autoestima dele, para ele perceber que ele tem valor e que viver faz parte desse valor. O bom suporte familiar é outra coisa, tá? A pessoa te diz que quer se matar, ela tem um plano elaborado. É ético você chamar alguém da família para falar? É. Só que você vai usar o paciente. Você não pode deixar um paciente que tem uma elaboração de suicídio sair do consultório sem um reforço, sem um amparo. Ele vai voltar dali uma semana. Se voltar, né? Então a gente precisa dizer, olha, alguém na sua família sabe que você pensa em se matar? Não? Então você vai escolher uma pessoa, amiga, a sua família, qualquer pessoa, para a gente contar isso. Eu não posso deixar você sair daqui sem contar isso. A possibilidade dele voltar para o consultório é maior. Agora, você não vai fazer escondido, né? Você não vai ligar para a família e contar escondido. Mas chama aqui, vem para o consultório, vamos falar juntos sobre isso. Então, isso é importante. Algumas famílias se desesperam, não sabem cuidar, ou acham que é frescura. Ah, já falou isso tantas vezes, doutora, não vai se matar nada. Se ela quisesse, já tinha morrido. Tá? Então, isso acontece. Criança religiosa, então isso é importante para a segurança. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele já pensou em se matar várias vezes. Ele não se mata porque ele diz que tem medo de ir para o inferno. Eu deixo ele continuar pensando isso, porque isso é um fator de proteção. Ele vai ficar pensando isso até a gente tratar dele. Né? Laços sociais, estar empregado, ter criança em casa, ausência de doença mental, e aí alguns fatores de proteção. A prevenção da OMS está falando de redução do acesso aos meios de suicídio, pesticida, arma de fogo, medicamento, divulgação do assunto de maneira responsável pela mídia. A mídia é responsável, muito responsável pelo comportamento da sociedade. Então a mídia não pode mais falar do suicídio como se fosse um glamour ou como se fosse algo reprovável, apenas dar notícia, né? A OMS fala disso. Criação de políticas referentes ao uso excessivo de álcool. O álcool é um dos grandes vilões dessa história do suicídio. O fato do álcool ser uma droga lícita no país não significa que ela não traga prejuízos. Então, o álcool e outras drogas também. Identificação preventiva dessas pessoas que têm transtornos psicológicos, dores crônicas, outra coisa, tá? O paciente que tem uma doença crônica é um paciente candidato ou um risco para o suicídio. Doenças degenerativas, então as escleroses, o Parkinson, o Alzheimer menos, porque a pessoa perde a conexão.
as doenças de dores crônicas, pacientes renais crônicos que ficam submetidos a hemodiálise constantemente, são fatores de risco, alguns tipos de câncer e as doenças que são pós-acidente, tetraplegia, paraplegia, alguns pacientes acabam tentando suicídio por causa disso. Aí, treinamento dos profissionais de saúde, é isso que a gente está tentando fazer lá no curso de enfermagem. Treinar esses alunos da Estácio a saírem com uma visão diferente sobre como cuidar do paciente suicida. Ele tem atendido diminuir a possibilidade de ele tentar de novo, se ele for bem acolhido. E aí, o psicólogo do mesmo jeito, né, gente? Acompanhamento constante às pessoas que tentam suicídio, para não passar a ser um estigmatizado. Ah, tentou suicídio, é maluco, tem essas coisas, né? Suporte comunitário, prática de atividades físicas, apoio de familiares. Quero chegar nos mitos. Os mitos que vocês têm, que a gente tem, e que as pessoas têm, que a gente como profissional tem que dizer que não é para ter. O suicídio é sempre impossível e acontece sem aviso. Não. 99% das pessoas que cometem suicídio avisaram antes, de alguma forma. Com exceção dos pacientes esquizofrênicos em crise, que por acaso obedeçam uma alucinação auditiva de se jogar de algum lugar, de fazer alguma coisa. Esses são impulsivos. Do contrário, os pacientes avisam, as pessoas avisam que querem morrer. Pessoas que sobrevivem a uma tentativa de suicídio ou que aparentam estar melhores da intenção de tirar a vida estão fora de perigo. Não estão. Então, eu já vi casos de pessoas que tentaram suicídio 10 vezes. Tenta até conseguir. Isso é sério. O risco de suicídio existe para o resto da vida? Não. Para isso está a gente aqui, preparando um profissional para tratar disso. Isso é um aspecto doentio da vida da pessoa, da vida psíquica da pessoa, e isso pode ser tratado. Deve ser tratado. Quem ameaça está apenas tentando chamar a atenção. Não, quem ameaça está querendo fazer. Então, esse é um aspecto que a gente não pode esquecer. O suicídio hereditário também não, apesar da história familiar de suicídio ser uma coisa importante. Na maioria dos transtornos mentais, a gente não tem ainda alguma certeza de hereditariedade, mas a gente não despreza os fatores familiares para essa ou aquela comorbidade ou doença mental. Quem tenta ou comete suicídio tem sempre alguma perturbação mental. Não é verdade. E aí a gente precisa estar atento para isso. Às vezes é uma menina que não tem nenhum, menino que não tem nenhum problema de saúde mental, de doença mental, e ela vai tentar o suicídio. Ou alguém que tem uma vida financeira exemplar, um pai de família que tem que dar tudo para os filhos, um dia ele acorda pobre e ele não consegue aumentar isso e vai se matar. Sem nenhum transtorno mental associado. Crianças não cometem suicídio, pois não entendem a consequência do ato e são capazes de fazer algo contra a sua vida. Não é verdade. A criança entende morte, conceito de morte, a partir de 7 anos, no estágio pré-operatório. Porque até essa idade, ela acha que o cachorrinho vai ressuscitar, que o papai vai voltar para casa, se isso não for conversado com ela direito. A partir dos 7 anos, já tem ideia de morte, da não reversão da morte. Então, a gente não encontra criança de 7 anos tentando se matar, mas encontra de 7, de 10, de 11. Então, não é verdade que a criança não tem suicídio, tá? Falar sobre suicídio aumenta o risco. Não aumenta. Aí eu estou atendendo o paciente, mas assim, a mãe dele comentou comigo que ele tentou suicídio, mas ele mesmo não falou. Aí eu falo com ele, fala, alguma vez, você não vai dizer, a sua mãe me disse que você tentou suicídio, você quebra a relação. Você vai perguntar, alguma vez você tentou suicídio, alguma vez você pensou em se matar, alguma vez você pensou em tirar a vida? Às vezes não tem que esperar a demanda do paciente, porque às vezes ele tem vergonha de falar. Não é uma coisa muito arcana dizer que morrer, né? Então ele se segura. Na anamnese isso pode ser feito. Pode ser feito como se fosse uma pergunta normal de anamnese que você faria para qualquer pessoa. Ou você até pode incluir isso na sua anamnese. Alguma vez você pensou em se matar, planejou fazer isso? E se planejou ou tentou, fez de que maneira? Importante, tá? Então, falar sobre suicídio não aumenta o risco. Acabou.
meus filhos daí, né? Muita exposição, né?